Bom dia, né? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós agora nesse início de 2022 iremos fazer um estudo diferente. Nós iremos tratar agora sobre diversos assuntos, né? Sobre revelação, sobre escatologia bíblica. E o nosso primeiro estudozinho de hoje é sobre revelação. No tocante à revelação, precisamos fazer algumas perguntas, né? Deus deseja se revelar? Ele quer se revelar a nós? Qual a resposta que nós daríamos, né? Lógico que ele quer se revelar. Ele se revelou através das Santas Escrituras, através da história, da natureza. Tudo isso que está aí, irmão. Onde você olhar, Deus está no meio. Foi ele que criou, né? Não existe nada antes de Deus. Tudo saiu dele, irmão. Não tem como nós questionar o Criador. Nós podemos ter muitas perguntas, mas a nossa mente é pequena para entender a infinitude do Senhor, né? O que ele se deu a revelar é aquilo que é compreensível a nós, né? E nós entendemos que o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, deseja se revelar e se revelou a nós. Ele mesmo permitiu ser conhecido pelos homens. Ele mesmo se permitiu ser conhecido. Um escritor chamado Millard Erickson, né, vai dizer que existe uma separação mental e intelectual entre Deus e o homem. O homem, sendo um ser finito, não tem capacidade de conhecer a Deus. Então Deus se revelou ao homem. É o que eu estava acabando de falar, né? Então, assim, com muita humildade, estamos começando esse estudo. Esperamos que Deus nos use para que você também tenha um entendimento a respeito desse estudo que nós iremos fazer durante esses 2, 3 meses aí. Tá bom? Revelação, definição de revelação. É a atividade divina através da qual Deus se torna conhecido, manifestando sua pessoa e sua vontade para nós. Vejam bem, prestem bem atenção. Definição de revelação, isso que nós estamos estudando, é a atividade divina através da qual Deus se torna conhecido, manifestando sua pessoa e sua vontade para nós. E a teologia vai dizer que Deus se revelou de duas formas diferentes. É a revelação geral e a revelação especial. Aleluia! A revelação geral. Em nosso livro base, né, que nós estamos estudando aqui, Deus nos deu uma revelação objetiva, válida e racional acerca de si mesmo, por meio da natureza, da história e da consciência humana. É o que nós iremos estudar. Dentro da revelação geral, Deus se revela através da natureza, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A natureza, irmão, a natureza está aí para declarar a glória do Senhor. Então podemos ver Deus se revelando através de sua criação e da natureza. Nós também podemos ver Deus se revelar através da história do homem. Através da história do homem. Ouvindo, porém, isso está lá em Atos 14, 14 e 17. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Então Deus se manifesta na natureza, né, numa revelação geral, na história e na consciência humana. E Deus está se revelando aqui, ó, Criador de todas as coisas, né? Também podemos ver a história, né? O qual, nos tempos passados, na história passada, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Deus deixou para ver qual seria a atitude que os povos iriam tomar, né? Contudo, amados irmãos, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Um exemplo muito citado de revelação de Deus na história é a preservação do povo de Israel. Esse povo aí era para ter sido aniquilado, mas Deus sempre intervém. Né? Deus sempre está ali, cuidado, esse é meu povo, eu escolhi para mim. Então, assim, Deus é Deus, amado. O Antigo Testamento conta essa história,
um Deus que criou, que conduziu o povo, um Deus que levantava pessoas em algumas ocasiões para falar e liderar o povo. E Deus até mesmo alimentando o povo no deserto, mandando maná e codornas. Então, assim, ele sempre estava suprindo a necessidade desse povo. Lógico que tem hora que parece que Deus abandonou, mas não é, irmão. É por causa do pecado. Esse povo aqui, quando se afasta de Deus, Deus deixa. Deus dá um castigo. Né? Eles têm que pagar um preço, o preço do pecado, irmão. Toda vez que a gente é desobediente ao Senhor, a gente paga um preço. Por isso que é bom, irmão, a gente permanecer firme, aí, ó, fiel ao Senhor. Né? E por último, dentro da revelação geral, Deus se revela através da consciência do homem. Está lá em Romanos 1, 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, amado. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, né? Com a evidência, irmãos, abundante da existência e do poder de Deus pelas coisas criadas. É uma evidência abundante. E claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Para que o homem, irmão, não tenha desculpa. Né? Ai daqueles, né, irmãos, que não creem no Senhor. Ai daqueles que negam o Senhor. A Bíblia fala que Jesus vai negá-los no dia de prestação de conta diante do Senhor, diante de Deus. Né? Então, muito cuidado, você que nega o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que não crê que Ele é o Filho de Deus, você vai pagar um preço. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Quer dizer que a nossa consciência, ela por si só, já mostra que tudo foi criado por um ser, né? Deus, que nós conhecemos como Deus. Então, com estes fatos, irmãos, podemos verificar que na própria consciência do homem também há um testemunho da existência de Deus. E com isso o homem é indesculpável, porque a criação revela que Deus existe e sua própria consciência também revela uma existência de Deus. Né? Temos alguns argumentos filosóficos, irmãos, a respeito dessa primeira revelação, que é a revelação geral, né? Argumento cosmológico de Tomás de Aquino. Deus é a causa não causada. É um movedor imóvel. Ele criou todas as coisas, mas não foi criado por ninguém. Nada o criou, mas tudo partiu dele. Aleluia. Argumento de Tomás de Aquino, 1225, lá na Idade Média. Esse mundo é muito bem organizado como uma engrenagem que funciona perfeitamente. Tudo está em equilíbrio, em perfeito acordo e em perfeita harmonia para que o mundo possa existir de maneira que existe. Tem um argumento antropológico, né, de Immanuel Kant. O fato de o homem existir já significa existir Deus. Olhando para o homem, nós podemos ver traços de Deus, tanto éticos quanto morais. Isso pessoas escreveram ao longo do tempo aí, né, amados? O argumento ontológico, irmão, de Anselmo de Canterbury, é o mais fraco dos argumentos. Né? O simples fato de você pensar que Deus existe, significa que Deus existe. Essa, irmãos, é a revelação geral, só que ela é insuficiente, lógico, para nos dar uma compreensão mais profunda acerca de Deus. Calvino dizia uma historinha, irmão, que falou sobre os óculos da fé. Ele fez uma analogia entre a condição do pecador e uma pessoa com problema de visão. É uma analogia, uma comparação. É a ideia de que a pessoa, quando olha para um objeto, irmão, sem óculos, a gente vê tudo borrado. É igual eu pegar um livro como esse aqui, ó. Teologia sistemática aqui, né? Eu não consigo ler sem óculos, essas letrinhas aqui. Essas letrinhas que estão aqui. Mas se você colocar o óculos, você vai conseguir, eu consigo ler. Então Calvino está dizendo aqui o seguinte, é a ideia de que a pessoa, quando olha para um objeto, apenas consegue vê-lo de forma borrada, mas quando usamos os óculos da fé, né, a vista melhora, e então a pessoa passa a ver claramente. E para nós vermos claramente, precisamos da revelação especial de Deus. Entendeu, amados irmãos? Essa é a primeira revelação. Vamos parar o vídeo por aqui. Aí no outro vídeo eu vou falar sobre a revelação especial. Tá bom? Fica na paz aí. Vamos, irmãos, meditar
Né? Toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que orar antes, orar depois, meditar, pedir de Deus revelação, pedir de Deus aquilo que está oculto, que Ele nos revele, se for da vontade dEle. Nós cremos que Deus existe, irmão. As provas estão aí, ó, por todo o globo, por todo o universo. É a criação dEle. Quem é que vai negar isso? Né? Aquele que negar, irmão, já é culpado. Ele mesmo se autoculpou, né? Se autocondenou. Amém, querido? Fica na paz aí.